rei Davi. Davi chegou a ser rei de Israel pela via democrática? A resposta é sim. Você vai ver as pessoas dizendo que a forma de governo que Deus aprova é a monarquia, porque no passado Deus instituiu a monarquia na nação hebraica. Não é verdade que a monarquia seja a forma de governo instituída por Deus. Monarca, rei, é apenas o título genérico usado para chefe de Estado. As pessoas também colocam monarquia e democracia como formas de governo opostas entre si, o que também não é verdade. Democracia diz respeito ao jeito como alguém chega e se mantém como chefe de Estado. Já a monarquia é o nome técnico genérico que expressa a figura de alguém que é chefe de Estado. Monarca, rei, presidente, primeiro-ministro, todos estes termos são sinônimos que expressam a pessoa que é chefe de Estado, a pessoa do chefe de Estado. Antes de falar da eleição democrática de Davi para chefe de Estado da nação de Israel nos tempos bíblicos do segundo milênio antes de Cristo, volto a atenção para a mais antiga lei democrática do mundo, a Lei do Sinai. O livro de Êxodo, no capítulo 19, versos 7 e 8, depois de Moisés ter recebido o decálogo e toda a formulação da lei civil e criminal, moral e religiosa no Monte Sinai, ele desceu e apresentou toda aquela legislação ao povo, conforme está escrito. Abro aspas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Fecho aspas. Deus envolveu o povo no processo de instituição da própria lei constituinte. A soberania é de Deus, a aliança é iniciativa de Deus, mas ele inseriu o seu povo para participar da instituição da legislação hebraica em sua origem. Houve democracia, sim, nas leis institucionais, na origem da nação hebraica. A instituição do Estado é competência de Deus. Ele fez isto de forma autocrática, assim como é autocrática a criação do mundo e a instituição da igreja. Deus criou o mundo de forma autocrática, instituiu o Estado e a igreja também de forma autocrática. Agora, a legislação do Estado e seus respectivos chefes deverão ser instituídos de forma democrática. O próprio Deus deu o exemplo quando instituiu o Estado hebreu. Houve democracia na outorga da Constituição Federativa e na eleição dos chefes de Estado. Deus fez assim para ser modelo para todas as nações da terra. Faço minhas as palavras de Warren Riefeld em seu livro Nas Sendas do Judaísmo, na página 45. Abro aspas. E todo o povo, depois de ouvir a leitura da lei, declarou solenemente: faremos tudo o que o Senhor ordenou, fecho aspas. Agora afirma: a lei democrática mais antiga do mundo, mais antiga do que a jurisprudência oriental, mais antiga do que o direito romano, é o Código da Aliança Divina do Sinai. Ela
é a lei mais humana do mundo, mais moralmente completa, mais justa e mais abrangente, que abrange a vida pessoal e coletiva do povo. Ela é a lei do cidadão e a lei do Estado, é a lei da aliança que o eterno Deus faz com o seu povo de maneira a unir a soberania divina e a democracia. De forma inédita, diz Warren, a aliança era o primeiro estatuto político legalizado pelo consenso do povo, ao declarar solenemente: faremos tudo o que o Senhor ordenou. A lei do Sinai, que é a legislação, é código civil e penal, moral e religioso, tudo junto. É, na verdade, o modelo padrão de fundamento da sociedade organizada em nação. É o código do pacto, da aliança que Deus fez com o seu povo e o povo aceitou. Este pacto consensual, Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, no capítulo 14, chamou de contrato social ou convenção entre Deus e o povo e entre o povo e Deus. Thomas Hobbes reflete as escrituras sagradas ao afirmar que guardar a aliança é da fé e quebrar a aliança é a violação da fé. Lembram da expressão dou fé nos documentos? Quando no final dizem o que escrevi anteriormente é verdade e dou fé. Ou então, quando diz o que li anteriormente reflete a verdade e dou fé. Pois é, agora voltando ao que escreveu Thomas Hobbes. O inglês escreveu duas importantes obras, O Cidadão, em 1642, e Leviatã, em 1651. Thomas Hobbes, na sua segunda obra, compara o Estado que não tem um contrato social entre o chefe de Estado e o povo e vice-versa, com o Leviatã, o gigante monstro marinho que existiu no passado e exercia o seu enorme poder sobre a vida marinha. No livro do profeta Isaías, no capítulo 27, verso 1, o Leviatã é descrito pelo profeta como uma serpente, como um dragão, como o monstro dos mares de grande comprimento, muito forte, cheios de tortuosidades e absurdamente veloz. Deus usou o profeta Isaías para comparar os reinos do Egito, da Assíria, da Babilônia ou qualquer outro reino que se enquadre na classificação com o grande Leviatã. O profeta prenunciou o juízo de Deus sobre os governantes que estabelecem o caos e destruição do seu povo e de povos estrangeiros, em vez de estabelecer a paz, a segurança e a prosperidade do seu povo. Ainda que Thomas Hobbes tenha sido um crítico da reforma protestante em alguns pontos específicos, como a interpretação livre das escrituras sagradas, por exemplo, de resto, foi importantíssimo. Thomas Hobbes foi importantíssimo porque interpretou adequadamente a vida em sociedade, a existência humana na forma de Estado e a relação chefe de Estado e povo, e vice-versa, à luz das Escrituras Sagradas. Deus formou um povo nacional, particular e especial, como disse Thomas Hobbes no capítulo 35 da obra Leviatã, abro aspas, a terra inteira é de Deus, mas nem toda a terra é chamada santa, sendo apenas aquela que é posta em parte para um serviço especial, como foi o caso da nação hebraica, fecho aspas. A nação hebraica foi formada por Deus de forma especial e para ser um povo, uma nação especial, como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 17, versos 7 e 8, estabelecerei a minha aliança, diz o Senhor, entre mim e ti,
entre a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti, e te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. A nação hebraica foi formada para ser a nação especial e peculiar de Deus, com a missão intrínseca, como está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 19, verso 5. Ora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E no verso 6 complementa, chamando-a de nação santa. Vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, disse Deus a Moisés. Muitos séculos depois, Jesus Cristo falou com outras palavras da mesma missão do povo de Deus. Disse Jesus: vocês são sal da terra e luz do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 15. Povo de Deus, seja o povo de Deus, nação hebraica, ou povo de Deus em todas as nações da terra, é sal da terra e luz do mundo, tanto no sentido nacional quanto no sentido eclesial. Deus é o Senhor de todas as nações do mundo, mas especialmente instituiu um Estado nacional particular para ser modelo de nação e aponta para o soberano Deus diante de todas as nações do mundo. A democracia da nação hebraica, bem no início da sua instituição, foi o arquétipo que orientou tanto a nação dos séculos que seguiriam, quanto as nações do mundo inteiro até ao dia de hoje. É comum os cristãos dizerem que Israel falhou na sua missão. Qual missão eles falam? Porventura, a eleição com a qual Deus elegeu, chamou e vocacionou o seu povo para ser o seu Estado nacional peculiar foi ineficaz? Porventura, a vocação com a qual Deus vocaciona é ineficaz? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 6, desfaz esta inverdade. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas de fato. No capítulo 11, versículo 29, Paulo ainda reforça: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A verdadeira democracia é parte da vocação da nação hebraica. Até aos dias atuais, o Estado de Israel é nação baluarte da correta democracia para o mundo. Vou falar sobre isto em um vídeo posterior. Muitos países cristianizados ou de origem cristã, cujos valores são judaico-cristãos, também têm boas democracias e bem consolidadas. Aos olhos comuns, parece que Israel falhou, mas Deus não falhou, a palavra de Deus não falhou e jamais falhará. Os israelitas, apenas no nome, não são verdadeiros israelitas. Mesmo não fazendo jus ao que poderiam ser, eles não invalidam a palavra de Deus. No início da nação hebraica, o próprio Deus colocou uma palavra verdadeira na boca do feiticeiro Balaão, que se associou com Balaque, o governante dos Moabitas,
no tempo do povo hebreu no deserto para arquitetar cilada para o povo hebreu cometer pecado para a morte, a fim de que viesse ser rejeitado por Deus e destruído como nação, no livro de Números, no capítulo 23, versículo 19. A verdade colocada por Deus na boca do feiticeiro foi: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele, Deus, o soberano, fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Avançando para o tempo que Davi foi constituído rei sobre a nação hebraica, ele foi constituído rei sobre o povo em pelo menos 2 assembleias difusas e progressivas. Praticamente cada família da nação hebraica foi consultada, conforme lemos no livro de 2 Samuel, no capítulo 5. Assim como Saul, antecessor de Davi, foi indicado por Deus e aprovado pelo sufrágio universal do povo, a mesma coisa aconteceu com a ascensão de Davi ao posto de chefe de Estado. Eu vou deixar o vídeo aqui no card em cima. Nele eu prego sobre a eleição democrática de Saul. Algumas pessoas dizem que Saul foi escolhido segundo o coração do povo e que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus, o que não é verdade. Ambos foram indicados por Deus e eleitos pela vontade da maioria do povo. A democracia da nação hebraica é um campo pouco estudado e ensinado. Não é porque o jeito da eleição democrática de Saul e de Davi, a nação hebraica daquele tempo, foi diferente do jeito das eleições de chefes de Estado do mundo atual, que signifique não ter havido democracia na eleição dos monarcas. Houve sim. As sagradas escrituras dos profetas de Israel, levantados por Deus, sempre questionaram o absolutismo e o direito dos reis, bem como sempre confirmaram que cada pessoa tem responsabilidades e direitos civis. Após a morte de Saul e de seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua, na guerra contra os filisteus em Gilboa, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, dos versos 1 a 7, não significou que Davi, a partir daquele momento, tivesse pleno direito de posse sobre a monarquia de Israel. Ele já havia sido indicado por Deus para ser rei sobre todo Israel, mas ainda precisava de todo um processo de questão de direito e de democracia pela frente. Primeiro, Isbosete, o único filho homem restante de Saul, era rei em todo Israel, por direito, segundo Samuel, capítulo 2, versos 8 e 9. E, segundo, necessitava de assembleia constituinte, ou seja, da aprovação do povo. Após Davi vencer a guerra contra os amalequitas, no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, verso 1, foi aclamado rei sobre a tribo de Judá em uma assembleia constituinte em Hebrom, segundo Samuel, capítulo 2, versos 1 a 7. Ainda assim, Davi não podia governar sobre toda a nação de Israel, porque Isbosete era rei por direito sobre as 11 tribos. E somente após a morte de Isbosete, todas as tribos de Israel foram encontrar Davi em Hebrom e, em uma assembleia constituinte, o aclamaram rei sobre toda a nação, segundo Samuel capítulo 5, verso 3. Alguns pensam que a nação hebraica foi dividida depois da morte de Salomão, ficando
o reino norte com Jeroboão e o reino sul com Roboão como chefes de Estado. Isso não é verdade. A nação já era politicamente dividida desde a rejeição e destituição de Saul do seu cargo de rei. Na segunda assembleia, que constituiu Davi chefe de Estado sobre todo Israel, ele tentou de todo modo unificar e pacificar politicamente a nação, ou seja, unir o reino norte e o reino sul como um povo só, uma nação única. O Salmo de número 133, por exemplo, como o Salmo começa dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, é uma convocação à unidade nacional do povo hebreu. É uma convocação solene de Davi para que a nação fique unida, e essa convocação foi feita na forma de cântico. A população podia cantar no dia a dia a unidade nacional. Davi trabalhou para a união pessoal e a fusão nacional da nação de Israel. Mesmo com todo este esforço de Davi, o reino norte e o reino sul continuaram separados com um único ponto de união política, a pessoa do próprio Davi. E a partir de 2 Samuel, capítulo 5, verso 3, passou a governar dois povos dentro de uma mesma nação. A divisão nacional reacendeu quando o reino norte apoiou Absalão em sua revolta contra Davi, no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, versos 10 a 12, e quando Seba, também do reino norte, e seus apoiadores, abandonaram a Davi, em 2 Samuel, capítulo 20, versos 1 e 2. E, finalmente, quando mais tarde, mais adiante, depois da morte de Salomão, Jeroboão teve o apoio de 10 tribos, das 10 tribos de Israel, no racha definitivo da nação. Jeroboão usurpou o governo das 10 tribos do reino norte, e Roboão, filho de Salomão, governou legitimamente sobre as 2 tribos do reino sul. Portanto, Davi foi instituído chefe de Estado sobre toda a nação hebraica do seu tempo, de forma democrática, sim. Isso está bem claro nas Escrituras Sagradas.